Olá pessoal, Anderson Duarte aqui do canal Focal Astronomia para falar para vocês nesse vídeo aqui sobre uma especificação técnica do telescópio que é a distância focal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, dê o seu like aí, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para que você possa ter acesso a mais conteúdos. Eu há um tempo atrás fiz um vídeo um pouco mais extenso falando sobre várias características do telescópio. E nesse aqui eu vou falar sobre essa característica específica, porque eu vi que muita gente ainda tem dúvida a respeito disso. A distância focal, em como influencia em alguns aspectos da observação visual. Vale ressaltar, mais uma vez eu digo aqui, que nos meus vídeos eu falo sobre a visualização visual. Né? A astrofotografia já é outra área e eu não entro nessa área. Tá? Então para você que gosta de observar ali através da ocular, né, a Lua, os planetas e outros objetos do nosso universo. Então, o que é a distância focal? A distância focal nada mais é do que a distância que a luz percorre para formar a imagem desde o ponto onde você tem a objetiva, né, que pode ser uma lente ou um espelho, até o ponto focal, até onde é formada a imagem. Eu tenho um exemplo aqui de um telescópio refletor, que o espelho dele primário, né, principal, onde coleta a luz, fica aqui atrás. Vou só mostrar para vocês aqui brevemente. Então, a luz entra por aqui e é coletada pelo espelho principal que fica aqui atrás. Então, daqui do espelho que capta a imagem até onde é formada a imagem, tem um desvio aqui, né, num outro espelho que faz um ângulo de 45 graus para ter uma visualização mais confortável. Então, daqui até onde ele forma a imagem, que é mais ou menos aqui, né, o ponto focal, tem a distância de 400 milímetros. É a distância focal desse espelho. Os espelhos já são pré-fabricados com uma distância focal determinada. E a distância focal, então, é a distância que essa luz vai percorrer desde quando coleta, né, se é numa luneta diferente, né, tá aqui a lente dela, né, então até onde é formada a imagem ali tem essa distância. Em que influencia se é uma distância focal mais curta ou mais longa? Bem, em três coisas diferentes. Campo de visão, o tamanho da imagem e o contraste ou brilho. Se você vai ter mais brilho ou mais contraste, vai ser uma imagem mais clara ou mais escura. Esse meu aqui, refletor, ele tem uma distância focal mais curta, né? A razão focal dele é f4, né? Uma razão focal curta. Então ele tem um campo de visão maior. Mas como assim? A distância focal mais curta, um campo de visão maior. Bem, vou dar um exemplo bem simples para vocês. Imagine que você está num túnel, né? Você vai percorrer um túnel. E você está na entrada dele ali. Esse túnel tem 50 metros de comprimento. Daqui da entrada, quando você olha lá para o final do túnel, você vê uma imagem pequena, né? Porque você está longe. Então a imagem que é formada lá para você é uma imagem pequena. Talvez você veja apenas a imagem de uma casa, vamos dizer assim, né? E não tem muita coisa em volta dela, não dá para ver muita coisa em volta. Quando você se aproxima, chega mais perto da saída desse túnel, vamos dizer a uns 10 metros, você tem um campo de visão maior. Além da casa, você vai ver outras coisas em volta ainda. Então o teu campo de visão se tornou mais amplo. E isso acontece com os telescópios devido à distância focal. Quanto mais curta, né, menor essa distância focal, maior o teu campo de visão. Mais coisas você consegue visualizar, objetos mais extensos e assim por diante. Se a distância focal é mais longa, o que cabe dentro ali, vamos dizer, do teu campo de visão são coisas menores, vamos dizer assim, né, objetos menos extensos. Talvez poucas estrelas comparado ao campo de visão de que com distância focal mais curta tem. Então essa é uma característica da distância focal. Ela é mais perto, campo de visão mais amplo. Distância focal mais longa, então você tem um campo de visão menor. O que cabe dentro do teu campo de visão são menos coisas. Outra característica é o tamanho da imagem. Assim como eu coloquei para vocês lá na questão do túnel, né? Quando você chega mais perto, ou seja, você está numa distância mais perto ali, o teu campo de visão é maior. E na ótica acontece se você tem uma distância focal muito curta, o teu campo de visão é maior
E então você precisa de mais potência no ocular para ampliar essa imagem. A imagem formada é menor. Quando você tem um campo de visão maior, a distância focal mais curta. Então a imagem que é formada ali, vamos dizer assim, naquele ponto focal, a imagem é menor. Então você precisa de mais ampliação, né? Vamos dizer assim, se for um planeta que você vai querer visualizar, nesse meu telescópio aqui, só para vocês terem uma ideia, eu para ver numa ampliação assim de 160 vezes, vai dar mais ou menos isso, eu preciso de um ocular bem potente. Eu costumo usar nesse telescópio aqui uma ocular de 3 milímetros. É um ocular bem potente para ver Saturno, Júpiter, Marte, que me dá uma imagem maior, assim eu consigo ver em mais detalhes. Então você veja como eu preciso explorar bem a ampliação da ocular, tem que ser uma ocular planetária potente para que eu possa ter essa imagem em mais detalhes, né? Uma ampliação maior, nesse caso aqui. Com um telescópio refrator, por exemplo, você não vai usar um ocular de 3, 4 milímetros, né? Você tem, digamos lá, um refrator, né, de 70 milímetros de diâmetro, né? Ele tem uma distância focal de 700 milímetros. Então você não vai usar um ocular de 3, 4 milímetros, de 5, não. Você vai usar um ocular de 8, 9, 10 milímetros, que ele já é o suficiente para dar uma ampliação legal para você ver esses objetos. Por quê? Porque a imagem formada nessa distância focal mais longa já é uma imagem maior. Então você não precisa explorar muito a tua ocular para ter uma ampliação desses planetas. Tem gente que se confunde, né, se engana, às vezes não tem uma imagem legal devido à ótica do instrumento que ele tem. E ele, mas eu queria colocar uma ocular mais potente nessa minha luneta aqui para mim ver mais detalhes de Júpiter, de Saturno. Não vai adiantar. Isso aí no outro vídeo eu vou falar se a questão de detalhes depende do tamanho da objetiva, né? Então você tem uma lente maior, né, principal, ou um espelho maior para você ver mais detalhes. Isso é uma outra coisa. Nós estamos falando aqui de ampliação, né? O tamanho que você vai ver da imagem ali, né? O tamanho que vai estar mostrando para você ali, o tamanho aparente daquele objeto. Então essa é uma segunda coisa, o tamanho da imagem. Então acho que ficou bem claro aqui, né? Distância focal mais curta, você vai precisar de mais potência para ampliar aquela imagem ali, porque a imagem que entrega é menor. Distância focal mais longa, você já tem uma imagem aparente, real, né, maior. Aí você vai precisar de menos potência para ampliação. E uma outra coisa também que influencia a distância focal é o contraste ou o brilho. Quando você tem uma distância focal curta, como é o caso desse meu aqui, a imagem é muito brilhante. Eu aqui, a Lua, quando eu foco na Lua aqui, até mesmo Júpiter, a imagem é muito brilhante, muito clara. Então eu preciso colocar uma ampliação maior, né, uma ocular que tenha uma boa potência, nesse caso com mais lentes ou com filtro, para que diminua um pouco esse brilho excessivo. Quando você tem uma distância focal mais longa, isso já não é um problema, né? Uma distância focal mais longa, então a imagem já é com mais contraste, já é um pouco mais escura. Isso é positivo para planetas, por isso que normalmente se indicam, falam que luneta, né, ela é melhor, né, um telescópio refrator para planetas, porque essa distância focal mais longa te entrega uma imagem um pouco mais escura. E a imagem um pouco mais escura, por ela não ter esse brilho excessivo, fica melhor para você observar alguns detalhes ali, né, nos planetas, na Lua e assim por diante. Então esses são os três princípios, né, os três pontos principais no que influencia a distância focal. Lógico que tem a questão de portabilidade, né, a construção dele, cada um tem um jeito diferente, mas para quem, por exemplo, quer montar, né, um refrator, um refletor, sabendo disso, dessa distância focal, do que vai influenciar, fica mais fácil ele tomar as decisões. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco sobre outras características diferentes. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido essa questão da distância focal e como que pode ser influenciar na compra, né, que você tem do equipamento aí, para você ter uma visão mais clara, um campo de visão maior, né, imagem mais clara, mais escura e assim por diante. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.